Olá, boa noite, doutor, boa noite, doutora. Queria te desejar um feliz Dia do Médico. Hoje, dia 18 de outubro, é o Dia do Médico, então parabéns pelo seu dia, por exercer essa profissão. E, bem, o assunto de hoje aqui, a gente vai falar sobre como que você faz para como que você faz para converter as pessoas que entraram em contato com você em pacientes particulares. Nas lives que eu já venho fazendo aqui, só para recapitular, a gente começou falando sobre os pilares do marketing médico. E aí eu falei sobre 3 pilares. O primeiro pilar seria a parte da captação, que aí a gente também focou um pouco mais na live passada, onde a função dele é trazer pessoas interessadas. O objetivo é que essa pessoa entre em contato. E aí, depois que essa pessoa entra em contato, entra em ação o segundo pilar, que é o tema que a gente vai abordar hoje aqui, que é o pilar da conversão. Ou seja, a gente transformar essa pessoa interessada que entrou em contato com você em uma pessoa que de fato vai agendar uma consulta e se tornar um paciente. Então, esse é o tema de hoje. Na semana seguinte, a gente vai falar sobre a parte da retenção, de fidelização dos pacientes, que é fazer eles retornarem e eles voltarem. Então, todos os pilares vão se conversando aqui entre si, mas hoje a gente vai focar nesse pilar da conversão. Então, o que você precisa fazer? O que acontece? Aqui eu vou utilizar mais de exemplo o WhatsApp, que seria a ferramenta mais utilizada hoje. E quando a pessoa chega no WhatsApp, tá? Eu separei aqui e a gente vai falar basicamente em alguns problemas nesse atendimento, o que acontece, que é algo meio errado, e depois o que a gente precisa fazer, qual que seria o caminho certo a se seguir. Então, bom, um dos primeiros problemas aqui, tá? Quando a pessoa entra em contato no WhatsApp, seria o tempo de resposta. Isso aqui é algo assim muito importante, tá? Hoje em dia, você tem que responder rápido. Se você demorar muito, você vai perder essa pessoa. Especialmente dependendo da forma de captação dessa pessoa. Se ela veio pelo Google, que é o que eu coloco aqui, acho que é por onde a maioria dos médicos deveria começar, através do Google, essa pessoa pesquisou por um médico da sua especialidade e entrou em contato. Só que ele não encontrou só você lá. Ele encontrou mais 3, 4, possivelmente ele vai entrar em contato com vários ao mesmo tempo. Ou seja, se você demorar para responder, pode ser que quando você responder, essa pessoa já tenha marcado consulta com outro médico. Então, o tempo de resposta aqui é super importante. E eu lembro de uma situação, já ocorreu há uns 2 anos atrás. Mas eu ia comprar um produto e esse produto eu ia comprar através de revendedores, tá? Não ia comprar direto, porque dessa forma eu conseguiria receber alguns bônus. Então, além do produto, eu ia ganhar outras coisas. E aí, eu fiquei em dúvida entre 2 revendedores. O primeiro já tinha todas as informações que eu precisava no site, então eu já sabia ali o que eu ia receber. A outra, eu sabia que eu vi que ela mencionou que tinha também, só que não estava explícito o que eu ia receber. E aí eu estava curioso e entrei em contato. Tudo bem que a hora que eu entrei em contato ainda era um pouquinho antes do horário comercial, né? Então tolerável nessa parte. Mas aí depois a menina me respondeu ali e ela não sabia. Ela falou que ia ver quais eram esses bônus. Ou seja, ela, primeiro, né, já não tinha isso pronto, que é outra coisa que a gente vai falar aqui. E aí falei, tá, beleza então, fiquei esperando. Isso foi no início do dia. E eu queria comprar muito esse produto, né, já estava decidido que eu ia comprar, queria comprar. Ela me respondeu no final do dia, já era 5, 6 horas da tarde. Quando ela me respondeu, nesse momento, daí eu já tinha comprado com a outra pessoa, porque eu não precisei entrar em contato com outra pessoa porque eu já tinha informação. Mas basicamente, né, eu falei essa história aqui para dizer que o tempo é essencial.
Se essa pessoa tivesse me respondido já de bate-pronto ali, talvez eu tivesse fechado com ela. Mas como demorou quase um dia inteiro, ela perdeu essa venda. Então isso é muito importante aqui quando a gente está falando da parte médica também, de você agendar um paciente. Se sua secretária demora muito para responder esse paciente, existe grandes chances dessa pessoa agendar com outro médico. Então esse seria o primeiro ponto, tá, de atenção, que é o tempo de resposta. Hoje em dia a gente precisa responder o mais rápido possível, tá? Qual que é o segundo ponto que eu separei para falar aqui? É o que a gente chama de atendimento lacônico, que é basicamente quando você faz, né, as respostas monossilábicas. Então, se a pessoa ali vai perguntar, por exemplo, tem horário para quinta de manhã? E a secretária só responde não. Atende Unimed? Não. E morre aí, não faz mais nada. Né? Então, assim, fica algo... A pessoa tá querendo agendar uma consulta, quer mais informações e a conversa não flui. Então, poxa, se não tem um horário ali que a pessoa falou, se não tem quinta de manhã, qual que seria uma resposta mais adequada? Falar, olha, quinta de manhã a gente não tem horário, mas a gente tem horário de manhã na sexta e na terça-feira. Algum desses fica bom para você? Já é diferente. Aí a pessoa pode falar, não, tal dia funciona, ou se ela falar que não, vai tentando achar outro horário. Então ter essa postura de tentar ajudar a pessoa que entrou em contato, tentar buscar a solução para ela, a partir de explicações também. Então não ter essa resposta ali muito seca, né? Porque isso aí vai afastar. E aí, como eu disse, se a pessoa, provavelmente ela está entrando em contato com outras clínicas, outros médicos também. Tá? Então, esse seria um ponto, né, bastante importante. Agora, esse aqui seriam as duas coisas assim bem básicas, né? Os dois erros assim bem básicos, que basicamente você está dificultando, tá? Isso acontece, bem comum. Mas agora vamos para mais outros dois aqui, que seriam um pouquinho mais elaborados, tá? Que talvez exija um pouco a mais de conhecimento da parte de vendas ali, de gestão também. Quando essa pessoa, aqui pensando mais em particular, tá? No perfil aqui eu falo sobre como você atrair pacientes particulares. Então, pensando num paciente particular, essa pessoa está pagando, está pegando o dinheiro dela e dando para o médico. Diferente de alguém que vai fazer uma consulta por convênio. Ali já está coberto no convênio. É uma situação diferente. O que acontece? Às vezes a pessoa entra em contato e aí, né, quer agendar a consulta e vai perguntar o valor. Na maioria das vezes, a pessoa, a secretária ou quem está responsável ali, já responde esse valor direto. Fala, a consulta é R$300, R$500, enfim, joga esse valor. Se você faz isso, sua secretária faz isso, a pessoa que recebeu essa mensagem, ela vai olhar, vai fechar a conversa e provavelmente não vai falar mais nada. Por que isso acontece? Aqui a gente começa a falar um pouquinho da parte de vendas, tá? Que é super importante. Sempre que a gente vai fazer uma venda, e a consulta que é uma venda, você está vendendo a consulta, toda vez que a gente está falando de venda, ocorre uma comparação. Então, a pessoa, na cabeça dela, ela sempre vai fazer uma comparação. Se a consulta custa tanto, com esse valor eu poderia fazer outras coisas. E ela vai pensar nisso. Talvez não de forma tão clara, tão racional, mas isso vai passar pelo menos no subconsciente dela. Ela vai fazer alguma comparação. Normalmente vai ser uma comparação desfavorável para você que está tentando vender. Então, quando você entrega esse valor direto, você perdeu o controle da situação. Você entregou o controle para a pessoa.
e aí ela vai fazer essa comparação que é desfavorável para você. O que deveria ocorrer aqui? Tá? O ideal seria, antes da gente falar o valor, a gente construir um cenário para que a comparação que a pessoa faça seja favorável para quem está tentando vender, ou seja, para você. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso mostrando, por exemplo, falando os diferenciais da consulta. Então, uma comparação que ela possivelmente faria é comparar consulta com consulta. Tem uma consulta valor X e a sua consulta. Quando você não fala nada, para a pessoa que é leiga, ela não entende, para ela é só uma consulta. São todas basicamente iguais. Se é igual, ela só vai comparar esse valor. Agora, quando você entra lá e você fala como que funciona a sua consulta, então quanto tempo tem sua consulta, poxa, minha consulta é de 40 minutos, de 1 hora. Na minha consulta, vou fazer ali, né, dependendo da sua especialidade, você consegue fazer alguns exames durante a consulta mesmo. Fala, a gente vai fazer todos os exames já durante a consulta, você não vai precisar remarcar depois para fazer os exames, já faz tudo na hora. Eu vou ficar lá, vou te explicar, vou tirar todas as suas dúvidas. Isso aí são coisas que às vezes pode ser óbvio para você, é o seu dia a dia ali, é o que você faz diariamente. Mas para a pessoa que está entrando em contato, ela não sabe disso. Ela não sabe como que funciona uma consulta. Então, é importante, sempre que uma pessoa está interessada na sua consulta, é importante você ressaltar o que tem na sua consulta, como que funciona, quais são os diferenciais. E, às vezes, até evidenciar o que não é diferencial, mas que a pessoa não pensa naquilo. Pode ser que todo mundo faça, mas quando você fala que faz e os outros não falam, essa pessoa vai achar que isso tem na sua e não na dos outros. Tá? Então, nunca chegue e já fale o preço direto. Sempre tenta entender ali a pessoa, traga esses diferenciais. E também, outra coisa interessante de você fazer é tentar entender o porquê que a pessoa está buscando aquilo, né? Quais são as dores dela, por que ela está em busca daquilo, e utilizar isso também a favor. Então, quando você for fazer... Isso aqui seria mais talvez para procedimentos, não tanto para você agendar uma consulta. Afinal, na consulta ali, né, talvez ocorra uma interação um pouquinho mais rápida. Mas para depois você vender procedimentos, cirurgias, que também entra nesse pilar da conversão, que é você fazer uma venda, seria interessante você tentar mapear o porquê que a pessoa está buscando aquilo, né? Quais são os resultados que ela espera, o que ela perde por não fazer esse procedimento, não realizar determinada cirurgia. Como que vai ser a vida dela sem isso? Quando você, de novo, monta esse cenário na vida dela, na cabeça da pessoa, você faz ela imaginar isso, você está trazendo a vantagem para você, tá? Então, seria isso aqui. E aí, vamos agora para o outro erro aqui que eu separei, que tá vinculado com um pouco que eu falei anteriormente, da história que eu falei, né, de quando eu entrei em contato, a pessoa não tinha aquela informação, que é falta de processo. Então, fica muito complicado quando a sua secretária não tem ali um script para seguir. Toda vez que alguém entra em contato, ela responde, ela talvez até saiba dessas informações, mas ela vai respondendo, responde cada vez de um jeito. Não tem nada ali que seja um guia para ela, né? Então, a falta de processos é algo muito danoso, e quando você tem processos, você acaba resolvendo essas situações que eu te falei aqui. Então, toda vez, se você estrutura ali um processo, quando alguém perguntar um preço, antes de falar o preço, você vai falar os diferenciais. Depois você fala o preço. Isso é um processo. Quando alguém pergunta, digamos que seja por um exame, você tem lá, já, em um processo, as informações que você tem que passar sobre esse exame.
como que funciona, o que a pessoa precisa fazer antes, tá? E tem muitos lugares, eu vejo, onde às vezes eu pergunto, até, não sei se essa semana ou semana retrasada, semana passada, quer dizer, fiz uma consultoria e aí estava falando com a secretária e aí perguntei para ela como que funciona, e você tem um script para seguir ou... Né? E basicamente ela me falou que ela ia respondendo, toda vez ela mesma ia respondendo que ela não seguia nada. Então, esse é assim, um erro bem grave, tá? O ideal é você criar processos, ter isso estruturado, ter isso mapeado, e também toda vez que chegar alguma situação ali onde essa situação não tenha sido mapeada anteriormente, aí é o ideal que você sente com a sua secretária, faça uma reunião. Essa reunião seria interessante fazer ali, se possível, semanalmente, mas eu sei que na maioria dos casos não vai ser, então pelo menos quinzenal, ter uma reunião para alinhar esses pontos. Quando acontecer situação X, o que a gente vai fazer? E isso também é um teste. Você vai testando, vai vendo como isso está funcionando. Se achar que não está funcionando bem, você pode alterar isso. Agora, vamos começar a falar sobre o que você deveria fazer, tá? Algumas coisas, alguns pontos, eu vou repetir um pouquinho, porque é basicamente você fazer o inverso do errado, mas vai servir pra gente ir reforçando aqui, tá? A primeira dica é chamar a pessoa pelo nome, tá? Isso é algo bobo e, de novo, às vezes pode até ser óbvio, mas muitas vezes isso não é feito, tá? Chamar a pessoa pelo nome. E como é que você vai fazer para chamar a pessoa pelo nome? Obviamente, você pode perguntar para ela, essa é uma alternativa, mas, como a gente está falando aqui do WhatsApp, quando você abre ali, alguém te manda uma mensagem de um número que você não conhece, se você clicar no número da pessoa, na maioria das vezes, 90%, 95%, vamos dizer, vai ter o nome da pessoa lá. Quando a pessoa utiliza o WhatsApp, ela normalmente cadastra o nome dela. Em raros casos, vai estar escrito alguma coisa ali que não faça sentido, mas na grande maioria, já vai ter o nome da pessoa. Então, é muito legal que, quando a pessoa entrar em contato com você, antes de você responder, olhe o nome da pessoa e aí já manda uma mensagem ali falando o nome dela. Qual que seria, quando a pessoa entra em contato, qual que seria uma mensagem interessante da gente começar falando? Que no caso seria a secretária, né? Normalmente. Vê o nome da pessoa e aí faz uma saudação para ela. Oi fulano, tudo bem? Aqui é a secretária da doutora... Vou me usar de exemplo aqui, vamos falar. Oi fulano, tudo bem? Aqui é a Júlia, secretária do Dr. Iago, e estou aqui para te ajudar. Algo bem simples aqui, tá? Não preparei essa parte de scripts. Talvez eu faça um post essa semana, um carrossel essa semana ou semana que vem, trazendo alguns scripts, tá? Trazendo algo mais palpável para você. Meu objetivo hoje é mais trazer uma reflexão, tá? Fazer com que você reflita como que está o atendimento para agendar a consulta. Quero que você veja, perceba se você não está fazendo essas coisas que eu falei que são erradas, tá? E para você já ir se preparando para implementar essas ações aqui, que seriam uma abordagem com mais chances, né? Onde você aumenta as suas chances de marcar uma consulta particular. Então, começar chamando pelo nome, tá? Muito importante. Faça uma apresentação, né? Sua secretária ali, é bom que ela se apresente, fala que é sua secretária, fale um pouquinho das especialidades do médico e se colocar ali como uma pessoa que está para ajudar. Então, né, voltando ao exemplo lá, oi fulano, tudo bem?
aqui é a Júlia, secretária do Dr. Iago, e estou aqui pronta para te ajudar com o que você precisar saber. O Dr. Iago é especialidade tal, e ele é especialista em A, B e C, tá? E aí vai conversando, né, perguntando para a pessoa, por que você está buscando na consulta? Por que você entrou em contato com a gente? É por você está buscando... Aí vai falando das especialidades que o médico atende. Tá? E aí vai elaborando uma conversa. Quando a pessoa fala isso, eu estou procurando o Dr. Iago. Bom, vamos dizer aqui que eu seja um oftalmologista, e a pessoa procurou lá, e aí ela tá usando óculos e fala, eu uso óculos e queria ver alguma alternativa de não usar óculos mais. Então, poderia ser lente, ou poderia ser uma refrativa, por exemplo. Teria que avaliar o caso, né? Mas aí, né, antes de já falar dessa consulta, poderia se trabalhar um pouquinho mais. E quanto tempo você usa óculos? Quando que você começou a ter esse incômodo? Isso foi o que eu falei, né, que seria interessante fazer, principalmente pensando em cirurgia, procedimentos, mas dá para você já trazer isso na própria conversa. E você vai usar o que a pessoa falar como um reforço. Então, se a pessoa fala que se incomoda de usar óculos, vai falar talvez as situações onde ela sente o maior incômodo. E aí, quando você for falar da consulta, você vai falar, Dr. Iago é especialista em... Pode falar lentes de contato e cirurgia refrativa, que são duas formas onde a gente pode fazer com que você não precise mais utilizar os óculos. Vai destacando aqui pontos de autoridade, então seria interessante também trazer aqui, dependendo aqui os anos de experiência que você tem, que o médico tem, quantos pacientes já, nesse caso aqui, né, quantas lentes já foram adaptadas, quantas cirurgias já foram feitas, tá? Para trazer segurança para a pessoa. E aí, né, depois disso, depois de explicar como que vai ser a consulta, na consulta o doutor vai fazer uma avaliação com você para ver qual é a forma mais adequada para a sua situação, se é utilizar uma lente, se tem a possibilidade de ser uma cirurgia. Vai trazendo todos esses elementos, tá? Vai gerando valor ali, trazendo autoridade. Fale do óbvio, que às vezes a pessoa não sabe. Então, se os exames são feitos ali, de novo, traga isso, destaque isso para ela. Se você extraiu alguma coisa dela antes, daquele motivo, volte lá e fale desse motivo. E, depois da consulta, você vai poder, né, vamos dizer... sei lá, ir na piscina, né? Na piscina a pessoa teria que tirar o óculos. Vamos dizer que ela tenha dito isso. Então, você vai poder ir na piscina, fazer natação, né? Normal. Né? Então, traga ali os reforços. E aí sim, você vai trazer o valor da consulta, tá? E aí, como você montou um cenário favorável, você trouxe segurança, né? Trouxe os elementos ali de autoridade. Depois posso fazer um post falando sobre isso também, sobre elementos de autoridade para o médico, na percepção das pessoas leigas, pelo menos. Tá? Quando você traz isso, certamente você vai aumentar o número de pessoas que vai agendar uma consulta. Porque você não jogou o valor direto. Agora a pessoa entende o porquê desse valor da consulta particular e ela entende que o problema dela vai ser resolvido. Então, ela fica muito mais propensa a agendar a consulta e estar disposta a pagar o valor da consulta particular do que se você simplesmente tivesse falado o valor sem ter explicado nada. Tá? Então, a gente tem esse ponto aqui. E aí depois, falando sobre os processos, tá? Eu falei que os processos são importantes, ou seja, você ter ali já mapeado quando a pessoa está buscando isso, como que vai ser a abordagem, o que vai ser falado. Já ter isso tudo preparado para que a secretária não tenha que
ficar pensando na hora ou tenha que te perguntar. Lembra também do tempo de resposta. Se ela tem que buscar a resposta disso, vai demorar e o ideal é que seja ali o mais rápido possível. Mas, além disso, que já traz uma vantagem enorme para você, quando você tem os scripts, você tem o processo bem definido, você tem algo que vai ser repetido. E quando você começa a repetir essas coisas, você vai ter métricas. Você vai saber se isso está funcionando bem ou se não está. E se não está, você vai tentar entender por que não está funcionando bem. O que pode ser alterado aqui, o que a gente pode mudar para ver se melhora. Tá? Então, as métricas aqui são muito importantes. Você tem que saber quanto que você está vendendo, quantas pessoas chegam e quantas pessoas você consegue agendar. Tá? Isso é fundamental para a saúde do consultório. Então, se você tem uma meta de ter X consultas, você sabe que você vai precisar atrair um determinado número de pessoas. Certo? Então, isso vai tudo te dando um grande poder. Você consegue ter uma certa previsibilidade, tá? E mensurando isso, igual eu falei, você consegue ir melhorando. Quando você sabe ali, você vê, né? E o ideal, o que eu passo aqui para os meus clientes é um sistema, que é o CRM. E aqui CRM é a sigla desse... É um software, né, que é o Customer Relationship Manager, ou Management, que é um software para você gerenciar o relacionamento com os clientes, tá? E aí, no caso aqui de médicos, seriam seus pacientes. E ali, você consegue dividir nas etapas, e aí você consegue deixar isso bem mapeado, com os processos já inclusos ali, vai ter as tarefas que a secretária precisa seguir. E aí com isso você consegue mensurar em cada etapa qual foi a perda de cada etapa. Então às vezes a pessoa só mandou uma mensagem, depois nem respondeu mais. Ou pode ser que a pessoa foi interagindo, mas em determinado ponto parou. Quando a gente tem isso mensurado, a gente consegue entender em qual etapa está o problema. E aí vamos supor aqui nessa situação que muitas pessoas entram em contato, mas não avançam para a próxima etapa, ou seja, mandaram a primeira mensagem e não responde. Qual seria um ponto de alerta aqui? O tempo de resposta. Vamos ver se está bom. Tá? E aí com isso a gente tem a clareza de aonde está o problema. E aí o outro ponto aqui seriam essas reuniões periódicas. Então, você se reunir ali com a sua secretária, com o seu time, analisar como que as coisas estão acontecendo para que você possa melhorar. Só que para isso você precisa ter esses processos definidos, você precisa metrificar isso, saber quantas pessoas estão chegando, quantas não estão, quantas estão parando no meio e tentar identificar o porquê que isso está acontecendo. Às vezes, pode ser que o problema vai estar na parte da captação. Está sendo atraído um público que não vai virar seu paciente. Às vezes, você está atraindo um público que quer tratar determinada patologia ali, tem alguma doença específica que você não trata. Então, a gente já tem também uma noção vinculando ali com os outros pilares, que seria esse anterior da captação. Às vezes o problema não está aqui, mas muitas vezes está. Então, às vezes você está atraindo até um público bom, um público qualificado, mas como não tem os processos de atendimento, você acaba perdendo essa pessoa para outro médico, porque o outro médico conseguiu entregar o que a pessoa estava procurando, seja um tempo de resposta mais rápido, às vezes uma questão vai ser agenda, então disponibilidade de agenda, se você tem agenda já disponível, às vezes você vai ter para aqui 2, 3 semanas, e se a pessoa precisa de algo mais rápido, não vai servir. E aí você poderia tentar convencer ela, se não for uma emergência, trazendo os diferenciais da consulta, falar, olha, a nossa consulta funciona assim, né? É diferente, você vai ter um atendimento de qualidade, você vai ter suas dúvidas todas esclarecidas durante a consulta, então, poxa, se você puder esperar, seria interessante. Aqui estou dando alguns exemplos, como eu falei. Depois vou trazendo alguns scripts ali, algo mais pronto, né, para não ficar tão
na imaginação assim, mas aqui eu queria mais que você refletisse sobre isso, tá? Então, vamos só recapitular aqui, tá? Que são coisas que são problemáticas. Tempo de resposta, isso aqui fundamental que você responda o mais rápido possível. Atendimento lacônico, aquela resposta seca, monossilábica, não vai funcionar, tá? E aqui um detalhe, tá? Se você já atende pacientes particulares, se o tempo de resposta que a sua secretária demora para responder e ela atende desse jeito, né, respondendo seco ali, sem monossilábico, e você tem pacientes particulares, agradeça esses pacientes, porque eles fizeram um baita esforço para se consultar com você, tá? Principalmente considerando a concorrência que a gente tem hoje, tá? Então, assim, se o seu atendimento está acontecendo no que a gente, né, da forma que a gente comentou aqui no início dessa live, agradeça os pacientes que você tem hoje, de verdade, tá? Eles fizeram um baita esforço, mas depois dessa live aqui, vamos corrigir isso, tudo bem? Então, vamos estruturar ali um processo, senta com a sua secretária, vê ali quais são as dúvidas que as pessoas têm na hora ali para marcar consulta, elabora um script para ela passar antes de falar o valor da consulta, quais são os seus diferenciais, o que você entrega nessa consulta, ou isso é válido também se for para cirurgia, normalmente você vai passar por uma avaliação antes, né? Não tem como você marcar uma cirurgia direto, né? Então, por isso que eu falo aqui da consulta. Mas isso é válido também para quando você está dentro do seu consultório, né? Já está em uma consulta e você vai oferecer os tratamentos, procedimentos, vai falar sobre as cirurgias que são adequadas para a pessoa. Vale a mesma coisa, só que seria aqui no presencial, tá? Ia mudar isso, mas também, poxa, para cada tratamento que você faz, para você mesmo, elabore esses pontos. Tem um processo ali para quando você for falar isso para o paciente, você não precisar toda vez ficar explicando de uma forma. Já tem isso mapeado e aí você vai falar para ele dessa forma, tá? De acordo com o script que você elaborou, tá? Então, não falar o valor direto, sempre faça essa construção antes. Lembra do que eu falei? A venda é sempre uma comparação. Se você fala o valor direto, você deixa que a pessoa escolha com que ela vai comparar. Agora, quando você monta um cenário na cabeça dela, faz ela imaginar, tá? Mostra os seus diferenciais, mostra o porquê, mostra que você é autoridade, fala o óbvio, o que tem na sua consulta, que a pessoa não vai saber. Quando você faz isso, aí você está trazendo essa comparação para jogar junto com você. Você faz essa comparação ser ao seu favor, ao invés de contra você. Então, construa isso, tá? Monte um script para você saber elaborar, valorizar o seu serviço, tá? Bom, então, acho que com isso a gente voltou aqui, deu para recapitular bem. Essa aqui, uma live, foi um pouquinho mais curta, mas acho que já deu para falar sobre esse tema aqui, tá? O que eu trouxe foram os principais pontos, obviamente, que tem muito mais coisa aqui dentro. Como eu falei, vou trazer algumas publicações com scripts já prontos para você só adaptar. E em lives futuras a gente pode retornar nesse assunto também, tá? Agora, alguns recados aqui que eu tenho para dar para você. Acabei, acho que não lembro se eu mencionei isso no começo da live, mas essas lives aqui, elas acontecem segunda-feira, às 19h45. Hoje está acontecendo numa terça-feira por problemas técnicos. Fui fazer a live ontem, mas a internet não colaborou aqui, tá? Deu problema. Mas foi interessante que aí, acabei adiando e caiu hoje no dia do médico, tá? Então,
novamente, feliz Dia do Médico. Agradeço se você acompanhou essa live até aqui. A gente vai voltar na segunda que vem, falando sobre o terceiro pilar, que é a parte da fidelização dos pacientes, retenção. Então, como que a gente faz os pacientes voltarem com a gente, se consultarem novamente, ou como que a gente faz para eles, às vezes, comprarem outros procedimentos, cirurgias, como que a gente vende de novo para eles, tá? É um pouquinho relacionado a esse pilar aqui da conversão. E, bom, na realidade, todos esses pilares, né, os 3 pilares, eles são interligados, eles têm uma área ali onde eles conversam juntos, tá? E, bom, um último recado aqui, antes de finalizar essa live, né, de novo, feliz Dia dos Médicos para todos vocês. E pode ser, né, eu estava vendo, antes de começar essa live, eu estava vendo ali algumas publicações de que talvez, tá, ainda vou investigar isso, vou trazer, mas talvez publicações de antes e depois tenham sido liberadas. Existe ali, tinha uma doutora, cirurgiã plástica, se não me engano, o nome dela é Paula Leite, que ela estava ali num processo quanto a isso, e hoje, ela veio, né, hoje no Dia do Médico, ela divulgou ali nas redes dela que essa parte de não poder publicar resultados de antes e depois foi anulada. Mas eu ainda não sei a procedência exata disso, não sei, né, se é algo que está liberado de fato, em que entra um pouquinho na parte jurídica ali, né, que não é também minha área. Então, vou esperar para investigar isso e quando tiver mais detalhes, mais informações, eu trago aqui algo mais detalhado, tá bom? Muito obrigado pela live de hoje e te vejo na próxima segunda, às 19h45.